Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Fórum Portemar, o seu programa de debates e entrevistas do setor portuário do Grupo Tribuna aqui nas redes sociais. E nesta edição nós vamos debater o primeiro Congresso Paulista de Direito Marítimo e Portuário, um evento que vai ser realizado aqui em Santos nos próximos dias 24 e 25 de setembro. E para debater um pouco do Congresso e dos temas que serão discutidos nos 2 dias do evento, eu trago aqui os advogados Marcelo Sammarco, que integra o comitê organizador e é diretor de marketing da Associação Brasileira de Direito Marítimo, que é uma das entidades organizadoras e promotoras do Congresso. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Leopoldo. Antes de mais nada, eu parabenizo pelo programa, um excelente programa, Portemar, que sempre traz novidades do nosso segmento. E agradeço também pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre o Congresso, o primeiro Congresso Paulista de Direito Marítimo e Portuário, que vai debater uma série de assuntos relevantes do nosso setor, num momento bastante diferente, estratégico, porque nós temos agora uma série de novas leis e novas políticas, voltadas ao segmento marítimo e portuário, então é muito oportuno debatê-las nesse congresso, o primeiro congresso que foi realizado aqui em Santos. Perfeito, obrigado, Marcelo. E também a gente recebe a doutora Daniele Revoredo, advogada especializada no direito marítimo e no direito portuário e que também integra a comissão, o comitê organizador desse congresso. Daniela, seja muito bem-vinda. É uma honra estar nesse programa, que é um programa que caminha e ajuda muito a nós na estratégia do dia a dia do nosso porto. Então é uma honra estar aqui. Obrigada. Muito obrigado. E vamos começar então explicando um pouco do que vai ser o primeiro Congresso Paulista de Direito Marítimo e Portuário. Marcelo, qual é o objetivo do Congresso e qual é o papel da Associação Brasileira de Direito Marítimo atualmente? Falando só um pouquinho agora sobre, aproveitando esse gancho, falar sobre a BDM. Da BDM. A Associação Brasileira de Direito Marítimo ela foi fundada em 1961, portanto agora no último mês de janeiro completou 48 anos e ela tem como propósito fomentar os debates em torno dos temas relacionados ao direito marítimo, e aí naturalmente isso alcança também o direito portuário. E para se ter uma ideia da relevância da BDM em termos de Brasil, a BDM ela representa o nosso país no Comitê Marítimo Internacional, no CMI, órgão internacional onde diversas associações de direito marítimo de todo o mundo, na comunidade marítima internacional, discutem os temas atuais, as grandes preocupações do setor e até debatem sobre a aprovação de novas convenções internacionais. Então a BDM ela tem um lugar de destaque no nosso segmento, na medida em que ela representa o nosso país nesses fóruns. E também na IMO, na Organização Marítima Internacional, que é um órgão vinculado à ONU. São duas entidades que discutem os temas relacionados ao segmento marítimo, ao transporte marítimo em geral, no âmbito internacional. Em se tratando do mercado mundial, a IMO acaba sendo um órgão estratégico, pelo menos o maior órgão para se debater normas e mesmo disputas relacionadas ao setor marítimo e portuário, principalmente o marítimo. Com toda certeza. A IMO tem uma preocupação maior com a segurança da navegação, com a preservação também do meio ambiente, ela tem uma série de normas, convenções internacionais que tratam de medidas preventivas contra acidentes da navegação, contra a poluição marinha, e enquanto que o CMI trata um pouco disso também, mas ele vai além, ele abarca também as questões comerciais, as disputas, a interface entre comprador, vendedor de carga e o transportador marítimo, no cenário internacional. Agora, Marcelo, a gente chega num período, na própria história do Brasil, em que nunca se debateu tanto comércio exterior. Nós estamos aí ainda descobrindo os efeitos do Acordo de Bali. Nós estamos repensando o nosso modelo de negócios para o setor portuário. O próprio governo federal dá indicativos, por exemplo, de privatizar a Companhia Docas do Estado de São Paulo, administradora do Porto de Santos. Enfim, esse é um momento... Nunca na história recente do país nós tivemos tantas mudanças no setor marítimo e portuário ocorrendo simultaneamente. Correto. É um momento muito especial no nosso setor. Nós temos aí várias frentes de debate, tanto no aspecto regulatório, na questão do comércio internacional, aí o Acordo de Bali ele tá nessa frente, com uma grande possibilidade de ampliar e fomentar ainda mais os nossos
o nosso fluxo de carga. Então, isso vai não só facilitar, né, o acordo ele veio com essa finalidade, facilitar o fluxo de cargas de importação e exportação nos países que são signatários, né, do acordo, mas também vai produzir um impacto nos negócios, né, das empresas que atuam, nos grandes players que atuam nesse segmento. Eu destaco aqui, por exemplo, a atividade de terminais, né, e operadores portuários, os terminais de cargas, né, por exemplo, o terminal de container. Hoje ele tem uma grande receita oriunda da armazenagem portuária. Na medida em que tenhamos aí um fluxo de carga mais ágil, né, as cargas elas vão permanecer menos tempo no porto, o que é muito salutar, né, para toda a cadeia de logística, mas ao mesmo tempo vai impactar no modelo de negócio desses players. Você está se referindo ao fato do Acordo de Bali prever que a carga possa ser despachada pela autoridade aduaneira, muitas vezes antes mesmo do navio com ela chegar ao Porto de Santos, o despacho sobre as águas. Nós temos várias previsões dentro do Acordo de Bali, uma delas, por exemplo, é a questão do despacho sobre águas. Uhum. Então, isso vai fazer com que as empresas que tiverem certificadas, por exemplo, através do OEA, a ponto de poder usufruir dessa ferramenta, ela vai ter condição, né, o importador vai ter condição de já, antes mesmo do navio atracar, ter a sua carga despachada e liberada. Operador econômico autorizado. Exato. Perfeito. E Daniela, qual é a tua expectativa para o Congresso? Qual você acha que vão ser os principais tópicos que mais vão chamar a atenção e que melhor vão ser explorados durante o Congresso Paulista? Olha, como eu disse, há um ano mais ou menos nós já estamos nos preparando com esses temas e eu entendo que, seguindo a tendência, inclusive do Poder Judiciário, que é a conciliação, vai ter um tema muito interessante que é as medidas mediação e arbitragem, as medidas de soluções mais rápidas dos temas, né? Hoje em dia nós temos, depois da nova lei dos portos, nós temos aí a questão da arbitragem também no setor portuário e esse tema e esse assunto vai ser discutido nesse congresso. Eu acho que é um tema bastante interessante. E o Congresso acaba sendo um foco de debates interessante, tanto para profissionais da área, quanto para estudantes? Sim, o Santos, eu digo Santos porque o Congresso está sendo realizado em Santos. Santos respira o porto, né? Então, todos os intervenientes do porto são convidados e eu sugiro que participem, porque é essa dinâmica, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos interagir todos os players, todos os intervenientes do porto. E, na verdade, debater isso no Porto de Santos é o melhor local do Brasil para isso. Com certeza. Pelo menos a experiência está a 2 quadras de distância. Exatamente. Marcelo, vamos começar então a debater um pouco os temas do Congresso. O primeiro painel é o Acordo de Bali para a Facilitação do Comércio e seus impactos no setor marítimo, portuário e aduaneiro. Você já falou um pouco sobre essa expectativa sobre a implantação do Acordo de Bali. Como é que o mercado hoje está encarando as oportunidades criadas pelo Acordo de Bali? Já se percebe, já se entende a importância desse acordo? Olha, ele merece ser melhor debatido. Então, por isso, até que tivemos a preocupação de trazer esse tema para o nosso Congresso, né, para fomentar o debate e levar para o público em geral, tanto profissionais, empresas do segmento, o público jurídico e as próprias autoridades, para que se tenha um maior conhecimento e um maior debate em torno desse assunto. Na realidade, como eu disse antes, ele traz benefícios na medida em que permite um fluxo mais ágil das cargas. Isso, naturalmente, vai ter como uma grande vantagem reduzir o custo do Brasil, mas, por outro lado, ele também vai provocar uma alteração no modelo de negócios das empresas que prestam serviços em toda a cadeia logística. Operação portuária, por exemplo. Então, é interessante que todos venham debater. Até por isso, até complementando o que a Daniela falou, o Congresso ele congrega interesses não só de advogados, né, não só do profissional jurídico, mas também representantes de empresas do segmento que têm o interesse em entender melhor a concepção dessas novas propostas, essas novas regras, novas políticas, né, voltadas ao segmento marítimo e portuário. Quando a gente vai debater a legislação do setor portuário e marítimo, não é um debate apenas para os profissionais do direito, acaba sendo um debate para todos os profissionais do setor.
tanto aqui de Santos quanto do restante do país também, né? Inclusive, uma outra preocupação que tivemos na formação dos painéis é trazer visões de vários segmentos. Então, nós teremos nos nossos painéis, são 4 painéis no primeiro dia, 4 no segundo, 8 no total, profissionais da área jurídica, representantes de associações, né, de direito, associações também de terminais, por exemplo, e também autoridades, né, representantes do governo federal, das diversas áreas, né, os diversos órgãos intervenientes, ANTAC, Ministério da Infraestrutura, a própria CODESP, para que tenhamos um debate mais multidisciplinar e dentro plural, do né? Ministério da Infraestrutura, a própria Secretaria Nacional de Portos. Exatamente, a própria Secretaria Nacional de Portos, eventualmente até estamos em conversas aí com a autoridade, o Conselho, né, de Autoridade Portuária local, né? Que são órgãos que nos interessam, né, trazer para esse debate, para que se tenha uma visão mais plural, né? Em relação ao Acordo de Bali, você percebe que o governo hoje está adotando as medidas necessárias para a sua plena implantação no comércio exterior brasileiro? Olha, sim, a partir do momento em que houve um alerta do próprio mercado, né, o próprio setor, nessa transição de governo, fez um alerta, até cabe citar aqui, por exemplo, a própria Arbitra, né? A Arbitra, ela fez um trabalho muito interessante a esse respeito de alertar o governo federal da significância, né, da relevância desse tratado e dos impactos e da necessidade de fazer a interlocução com todos os órgãos intervenientes que serão e que estão sendo afetados e que vão participar também nessas alterações. A Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. Isso. É a entidade empresarial que reúne os terminais alfandegados que atuam efetivamente com o comércio exterior. Isso, corretamente. Eles levantaram essa bandeira e, com muito mérito, fizeram essa interlocução com o governo para chamar a atenção da importância e relevância desse assunto e necessidade de congregar todos os intervenientes. Daniela, um outro tema do Congresso sinistro, até do painel 2, sinistros marítimos, coberturas de P&I e cartas de garantia. O que está mudando no setor de sinistros marítimos e de seguro para essas cargas? Olha, o sinistro é uma questão muito constante, né? A gente, graças a Deus, não tem tantas situações acontecendo no nosso país, mas no mundo isso é muito importante. E as regras vêm, a IMO é o órgão especializado em regulamentar essa área. Então, nesse painel, nós vamos trazer assuntos atuais e o que está acontecendo atualmente no mundo com relação aos sinistros e relacionados não só à carga, mas também com o transporte marítimo, os navios, etc. E acaba sendo um setor que aqui em Santos também gera uma grande movimentação. Sim. Há muitos escritórios de direito Sim. que trabalham com sinistros marítimos, quer representem armadores, quer representem os donos da carga. E você citou a atuação da Organização Marítima Internacional, da IMO, nesse debate. Ela tem proposto alguma alteração na visão sobre essa legislação? Sim, mas a gente vai deixar um ponto de interrogação para os participantes. Para o próprio painel. Exatamente. Perfeito. Um outro tema também é a Resolução Normativa 18/2017 da ANTAC. Marcelo, qual foi o impacto dessa resolução da ANTAC no setor portuário? Olha, essa resolução ela trouxe um impacto grande para o segmento. Há um entendimento que é comum no mercado de que ela ultrapassou um pouco a esfera de atribuição do órgão regulador e, inclusive, ela está sendo objeto agora de estudos pela própria ANTAC para uma possível revisão da norma, né? Para se verificar, eventualmente, pontos em que a agência tenha excedido, né, na regulação ou outros pontos que possam ser revistos e podem ser modificados, né? Regulados, mas com alguma modificação. Por exemplo, quais foram os pontos mais polêmicos da resolução? Olha, um dos pontos mais polêmicos é a questão do envolvimento do agente marítimo, né? O agente marítimo ele não representa o transportador marítimo, e isso é um conceito já pacificado no direito marítimo, na jurisprudência dos tribunais.
E a norma, ela, em algum momento, ela criou uma figura nova, que é a figura do agente intermediário. E nesse rol de agentes intermediários, ela elenca lá o agente de carga, o transitário, que esses sim são agentes transportadores, né? Não possuem navios próprios, mas eles assumem em determinado momento a figura de transportador. E nesse mesmo rol, a norma incluiu o agente marítimo. E aí, com isso, nós tivemos aí uma grande distorção de conceito jurídico, na medida que o agente marítimo ele não representa o transportador marítimo, ele não age em nome próprio. Então, ele não pode sofrer sanções previstas na norma, sanções que são destinadas e endereçadas ao transportador. Esse é um ponto que gerou bastante polêmica. O outro ponto é a questão do spread cambial, né? A norma ela avançou na questão da fixação de taxa de dólar, né? Nas tratativas entre o transportador e o contratante do transporte. E o entendimento majoritário na comunidade jurídica e também no próprio mercado é de que isso, na verdade, é um debate, é uma questão que afeta a esfera contratual, a livre manifestação de vontade das partes, senão não seria um tema que merecesse aí a intervenção do Estado, né? As partes convencionam conforme o seu interesse. Foi visto como uma interferência excessiva no mercado? Nesse ponto, sim. Há até uma expectativa de que a ANTAQ possa, na sua revisão, né, dessa norma, ela possa, nesse ponto específico, excluir essa questão do spread cambial. Daniela, o que você achou da resolução? É uma resolução que ainda é polêmica, né? Nós estamos ainda... Mas o principal ponto, como o Marcelo disse, a questão de conceitos que, para nós que vivemos em Santos, que conhecemos o dia a dia do porto, considerar agente marítimo e agente de carga como a mesma figura, para a gente não tem como isso acontecer. Então, é importante esses congressos, esses eventos, para que todos tomem conhecimento, para que vivam o dia a dia que a gente vive aqui. Como é que prejudica, no que prejudica ao considerar o agente de carga com o agente marítimo como operadores semelhantes? Olha, o agente de carga ele é uma figura muito mais próxima do transportador, do armador, do transportador marítimo. Já o agente marítimo é aquele que representa. Quem representa não é o representante, ele representa apenas. Apenas, ele não exerce a atividade. Não exerce a atividade. E quando você faz essa aproximação dessas duas funções, acaba... O grande problema é que acaba exigindo uma responsabilidade, uma atuação de um que não do outro, que não tem relação com a sua própria atividade. A única coisa similar entre as duas é o nome agente. Só que um agente marítimo, o outro agente de carga. São figuras totalmente diferentes, mas para quem escuta isso e não está vivenciando o dia a dia do porto, pode entender que é a mesma figura. E é isso que a gente quer. É sempre trazer os assuntos e trazer a explicação e os temas mais atuais. E nesse ponto a gente chega num outro tema também do Congresso, que é o excesso de regulação e segurança jurídica no setor marítimo e portuário. Sim. Na visão hoje do mercado, há um excesso de regulação? Sim, eu entendo que sim. Acho que tem... É difícil a gente expor em 2 minutos ou em 1 minuto uma questão tão polêmica, mas sim, eu entendo que alguns órgãos estão regulamentando, excedendo no livre comércio entre as partes. A resolução 18 por exemplo, da ANTAQ é um exemplo. Por exemplo. Marcelo, você também tem essa visão? Há efetivamente um excesso que pode ser corrigido? Sim, na verdade nós enxergamos o excesso sob 2 pontos de vista, né? O excesso praticado pela própria agência, que é competente para regular aquele segmento. Por exemplo, né, nós falamos aqui sobre a RN 18 da ANTAQ, temos ali algumas questões pontuais onde aparentemente há um excesso. E o excesso também numa outra via, que aí seria o segundo ponto, que é o excesso na sobreposição de um órgão regulador sobre outro. Então nós temos aí, em algumas situações, regras que são estabelecidas pela ANTAQ, né, a agência reguladora do setor, que, num segundo momento, elas são confrontadas por outros órgãos reguladores do ente federal, por exemplo, pelo CAD, pelo TCU, e aí nós temos uma sobreposição, e isso naturalmente acaba acarretando uma insegurança jurídica muito grande.
Então, por exemplo, vem a ANTAC e regulamenta sobre uma questão relacionada à armazenagem portuária, sobre estadia ou sobre o SSE, e o CAD, de outro lado, tem uma posição antagônica, né? Então, invadindo primeiro uma competência que não é dele, né? Invadindo a competência da ANTAC e criando uma incerteza. E a incerteza gera insegurança jurídica e isso afeta, né, em último caso, acaba afetando os investimentos, né? O investidor se sente inseguro e inibido a promover investimentos de grande monta nesse segmento aqui no país. Acaba tendo impacto no próprio desenvolvimento e na própria economia do país. E o que a gente precisa é de investimento e não de dificuldades. Né? É o que a gente precisa é investimento. E quando a gente está falando de comércio exterior, a gente está falando de uma das molas propulsoras da nossa economia. Sim. Né? Uhum. Nós chegamos aí também num outro tema, que a própria Daniela pode falar um pouco mais também, que são os métodos alternativos de resolução de litígios marítimos, arbitragem e mediação. Sim. Arbitragem e mediação hoje estão cada vez mais sendo explorados no setor? Sim, a mediação, a arbitragem, esses temas são muito atuais já no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário hoje, desde 2015, com o novo Código de Processo Civil, já condiciona essa questão de conciliação entre as partes. E aí vem a questão do setor portuário, porque até pouco tempo atrás a União, as questões de direito público não eram afetas, não tinham como se discutir a questão de arbitragem nessa área. Já com a nova lei dos portos, veio a questão da arbitragem e aí ela foi regulamentada com um decreto de 2015. E agora é a nossa parte de trazer isso a público, de trabalhar o posicionamento, a cabeça das pessoas para que atuem, para que tentem resolver essas questões de forma amigável e não entrar no Poder Judiciário. Né? Nós somos advogados, nós trabalhamos, nós precisamos do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário já tem tanta coisa, tantos assuntos. Daniela, quando a gente fala de uma maior agilidade na resolução de problemas, você pode dar um exemplo? Obviamente, cada caso é um caso, é difícil especificar um tempo médio, mas, por exemplo, cite um caso em que um problema que demoraria alguns anos foi resolvido rapidamente. O próprio decreto, a própria lei, o decreto, eles delimitam a arbitragem no setor portuário, ela tem que ocorrer entre 6 meses e 2 anos nos casos mais complicados. Então, já vai por aí. Há uma garantia de resolução. Há uma garantia de resolução. Uma outra questão, um outro ponto de vista bem claro é que no Poder Judiciário, a União, a Fazenda, os advogados da União, eles têm um prazo maior e existem vários recursos e aí o tempo vai indo, pode-se demorar décadas para se ter uma solução de um caso. Já na arbitragem, como nós bem já salientamos, já tem um prazo determinado. Um outro tema que também vai ser debatido no primeiro Congresso Paulista de Direito Marítimo e Portuário é a BR do Mar. O projeto de desenvolvimento no Ministério da Infraestrutura para dar um novo impulso à cabotagem. A cabotagem é o transporte de cargas pela costa brasileira, transporte marítimo de cargas pela costa brasileira. Marcelo, qual é a expectativa para esse projeto que deve ser anunciado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, agora em outubro? A previsão agora é outubro, né, que tenhamos um anúncio, né, oficial do governo. Já sabemos que existem estudos já muito avançados nesse sentido. A ideia, em princípio, é de se criar incentivos para que a cabotagem possa ser melhor explorada e mais explorada no nosso país. Nós temos toda a vocação para a cabotagem, né? Nós temos uma costa aí muito apropriada para isso, para fazer o transporte via cabotagem e também navegação interior, né? E, no entanto, o nosso país usa muito pouco. O Brasil usa muito pouco a cabotagem. Temos aí uma concentração muito maior do transporte nas rodovias que estão sobrecarregadas, que têm suas limitações. Eu acredito que o transporte rodoviário ele nunca vai deixar de ter a sua importância, mas o ideal, o desenho ideal aqui na nossa cadeia logística seria utilizar o transporte rodoviário para distâncias mais curtas menores, e nas distâncias maiores utilizar a cabotagem.
né? Então nós teríamos alguns portos seriam concentradores de carga e a partir desses portos nós teríamos o transporte interno via cabotagem para portos menores, distribuindo as cargas por todo o país. Santos, naturalmente, um deles. Santos, naturalmente, seria um porto concentrador e que também iria daqui, né, ramificar, né, e levar cargas para outros portos do país. Sim. Um outro tema também é o direito marítimo no novo Código Comercial, que está em debate no Congresso. Qual a expectativa para esse projeto efetivamente ser aprovado? Olha, esse é um projeto até no âmbito do direito marítimo, né? A ABDM ela tomou frente, ela é protagonista nesse projeto. Dentro das suas atribuições, a ABDM, lá atrás, em 2011, quando surgiu o projeto de um novo Código Comercial, a ABDM ela teve a iniciativa de criar um projeto de uma emenda ao projeto de lei do novo Código Comercial, para que no novo Código Comercial seja instituído um capítulo específico, um livro, né, específico, regulamentando o direito comercial marítimo. Que o direito comercial marítimo seja tratado de forma específica, que Exatamente. não siga as regras do direito comercial de uma maneira geral. Exato. E pelo seguinte, nós temos primeiro o nosso antigo Código Comercial, que é um código de 1850, já muito defasado. Ele traz alguns dispositivos sobre o direito marítimo. Com a aprovação do Código Comercial novo, aquele código ele vai ser inteiramente revogado. Então, o pouco que se tem hoje de regulamentação sobre o direito marítimo ia cair por terra. Esse é o primeiro ponto que traz essa importância de se incluir no novo Código Comercial um capítulo específico sobre direito marítimo. E, além disso, na legislação esparsa, que são aquelas leis, né, leis ordinárias que também regulamentam o direito marítimo, nós temos leis aí muito antigas, muito defasadas, que têm conceitos antigos, né? Então, nós temos a necessidade de atualização e modernização da legislação que trata do direito marítimo e temos também essa questão de que o Código Comercial antigo vai ser revogado por inteiro. Então, há toda uma necessidade de se incluir o direito marítimo nesse novo código. Essa emenda foi encaminhada para o Congresso, né? O código hoje ele está sendo discutido no Senado, com uma fase já bastante avançada, praticamente pronto aí para ser levado à votação em plenária. E a emenda foi, no primeiro momento, ela foi incluída no projeto do novo Código Comercial. Então, quando o Código Comercial for levado à plenária para votação, a emenda do direito marítimo vai seguir junto, e uma emenda que foi preparada por uma comissão de juristas dentro da ABDM, da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Certo. E o Congresso também vai debater as novas políticas portuárias aqui brasileiras. Daniela, qual a expectativa para esse tema? Teremos algumas novidades aí sobre os próximos passos do governo federal? Sempre. Como o Marcelo estava falando, nós temos uma costa enorme, nós temos ainda tanto a caminhar na cabotagem e também no transporte marítimo internacional, que o que a gente espera é que o governo federal olhe mais com muito cuidado para esse setor, para o setor portuário. Há essa necessidade? Sim, sempre. Você vê que ainda há muito o que fazer? Muito, muito. Nós temos um código de 1850. Nós sabemos que o transporte marítimo é uma coisa milenar. O Código Comercial você está se referindo? Não, o transporte marítimo é uma questão milenar. O Código Comercial que existe no Brasil é de 1850. Ou seja, nós estamos há milênios ainda para atualizar tudo que nós vivemos. Então, nós estamos aí agora com um projeto do novo Código Comercial e dentro dele, ainda bem que dentro dele uma área específica do direito marítimo, mas nós temos ainda o governo federal que tem muito a fazer pelo porto. Perfeito. E esse daí, então, é um grande debate sobre o que o governo federal ainda pode fazer pelo porto, pode ser debatido, pode ser discutido mesmo no próprio Congresso Paulista de Direito Marítimo e Portuário. Agora nós já estamos chegando na fase de encerramento do Fórum Porto e Mar. Dou a oportunidade de vocês de convidarem as pessoas que estão nos assistindo para participar do Congresso. Como é que eles podem fazer a inscrição no Congresso? Marcelo? Bom, as inscrições estarão abertas a partir do dia 5 de setembro. Elas podem ser feitas facilmente via internet, né, online.
através do site Trieventos, né? Esse evento é uma parceria da BDM com o Grupo Tribuna. Então, é www.trieventos.com.br. Nesse site nós temos a programação completa do Congresso e também o acesso para as inscrições online. Perfeito. Marcelo, Daniela, quer complementar? Eu gostaria muito que as pessoas que estão nos assistindo comparecessem, estivessem lá. É o primeiro congresso e a gente está falando aqui de muitos temas, sendo que nós também temos a participação de palestrantes da área, que vai ser muito interessante. Então, as respostas que a gente não tem aqui para dar, ou não, que a gente deixou, não tivemos tempo suficiente, a gente... no programa. E acabou. Perfeito. Marcelo, Daniela, muito obrigado pela participação de vocês no Fórum Portemar. Eu agradeço a todos a audiência e por terem acompanhado os nossos debates aqui sobre as novidades no setor do direito marítimo e portuário aqui no Brasil. Acompanhem ainda, continuem acompanhando as novidades do setor portuário, as notícias do Porto de Santos e do Sistema Portuário Nacional nas redes sociais do Grupo Tribuna. Até a próxima edição.